Então, o que está acontecendo? O Lourenço, que já tem 8 anos, consegue se virar com um monte de coisa. Eu acredito que o Lourenço, com 8 anos de idade, já deve estar com 30% a 35% do governo da vida dele. 35%. O Benjamin deve estar com 30%. O Miguel deve estar com 6%. A Isabela deve estar com 2%. O que o pai tem que fazer e a mãe tem que fazer num governo familiar? Incentivando o filho a pegar o bastão. Pior coisa que tem é uma mãe com um filho de 30 anos querendo expulsar ele de casa. Você não passou o governo para ele. O governo ele precisa ser adiantado. Você tem que ir dando uns cheques em branco. Falar, vai lá, faz besteira para você ver o que vai acontecer. E passando o governo. Nunca seu filho de bar da sua casa tem que ter 100% do governo. Senão tem uma rebelião lá dentro. Alguém falou, por que a Isabela está com 2%? Porque ela é um bebê ainda, né? Ela não para nem em pé. Os sinais que a pessoa começa a pegar o governo é o seguinte, consegue comer sozinha? Isabela não consegue, é por isso que ela está com 2%. O Miguel consegue comer sozinho? Faz uma loucura, mas consegue. O Benjamin come, todo mundo come, então já tem governo alimentar. Ah, eles conseguem governar o corpo? Conseguem tomar banho sozinho? O Miguel não consegue, imagina a Isabela, consegue nem ficar em pé. Então, quando você começa a ascender no governo, você simplesmente governa sobre tudo. Chega uma hora que você olha para o seu pai e fala assim, meu Deus, eu não vou aceitar mais o governo dele. Eu acho isso fabuloso. Eu tenho que assumir isso para vocês, eu acho isso fabuloso. Seus filhos vão chegar uma hora que eles não vão querer mais seu governo. Só que é engraçado, eles para não querer seu governo tem que exercer o deles. Então você vai ter que legislar para ensinar eles a fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ser um alienador de criança, de parente, de funcionário, de irmãos da igreja, de gente de comunidade, de amigos. Tem gente que aliena os amigos. Eu sei que alguém fala assim para mim, Pablo, olha, eu não concordo quando você fala que amigo não é para a vida toda. Não é. Se você é uma pessoa que tem amigos, um grupo de amigos para a vida toda, ou vocês todos cresceram e assumiram posições, vocês devem ser o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, só pode, ou então vocês não cresceram. Se você começa a assumir governança, você vai deslocar geograficamente, nem que seja para buscar água no meio da guerra. Por exemplo, o Vladimir Putin, ele é um cara que ele acha que ele está governando ad eterno um povo, por isso que ele está fazendo aquela loucura que ele está fazendo lá. Aquilo é terrível. Pablo, você não tem amigos da infância? Tenho amigos da infância, estão guardados da infância, de vez em quando a gente tromba por aí. Mas quando você não consegue, é complicado, hein? Quando você não cresce, amigo, seus amigos são sempre os mesmos a vida inteira. Você não precisa de excluir amigos. Você precisa de ir crescendo e modificando, porque você tem que ter sempre muitos amigos. Porque no meio do percurso eu já descobri que nem era amigo. Isso é muito forte. Olha lá, meu bebê governa 100% na casa da minha sogra. Governa não. O bebê não come, não anda, não faz um monte de coisa. O governo ele tem a ver com os acionamentos cerebrais. Por exemplo, uma criança que não consegue gerar a própria renda, ela não governa. Por exemplo, você já ouviu seu pai te dando essa mesma aula, só que ele falou assim, se eu coloco comida aqui, eu que mando. Ele estava falando sobre um dos governos. E aí o que acontece? Quando eu percebi, por exemplo, que o Benjamin, ele dava conta de pôr a própria fralda, ele falou, o senhor pode colocar? Nunca mais eu vou colocar. Aí ele fala, você tem que ver o Miguel, quando eu vou tirar a fralda dele. Aí eu tiro a fralda e ele fala, o senhor pode levar a fralda lá? E eu falo, nunca, desde quando eu vi você pondo pela primeira vez que eu vi você colocar na fralda no lixo, eu nunca mais vou fazer essa tarefa. Eu nunca mais fiz. E aí meu filho, ele fica doido, mano. Você tem que ver como eles são doutrinados. Eles arrumam a cama aqui em casa. Agora a gente suspendeu a legislatura, eles não tiram o prato mais da mesa. Mas eles tiraram até esse tempo atrás. Eles mesmo tendo colaboradora para retirar os pratos, a gente falava, vocês vão retirar. Eles ficavam loucos. Mas para quê? Porque a gente quer. É assim que vai ser nessa casa. E o mais interessante, agora eu suspendi essa lei, eu e a Carol, a gente sentou e conversou e a gente definiu uma nova lei. Que o chefe de cozinha é ele que gosta de tirar o prato. Aí ficou um problema cultural aqui em casa. Chegou um chefe de cozinha novo, e aí ele gosta de pôr o prato, e ele põe e ele tira. Ele monta os pratos e ele gosta de ficar tirando os pratos. Aí a Carol falou, não, eu vou conversar com o chefe e tal. Eu falei, Carol, mas peraí, a gente chegou agora, né, subimos, agora vai ter que reformar essa lei. Aí a gente sentou, ela falou, eu não queria reformar. Eu falei, também não, é bonita, mas eles são príncipes. Lembra do código que a gente pegou, tal, lá, na casa do amigo? Ah, lembrei.
Então vamos reformar a lei. Eu, Carol Marçal, Pablo Marçal, estou anulando, revogando lei anterior, e a partir de agora passa a valer a lei dos príncipes, assim, assim, assim. E eles vão entrar... Não, aí alguém fala, não, vocês escreveram? Não, é verbal. Eu estou te contando aqui para você entender. E aí ali a gente reformou uma lei aqui dentro de casa. Desde o dia que eles aprenderam a guardar o prato. Há anos. Ninguém guardou o prato deles, eles que guardam. Só que a gente suspendeu e reformou essa lei. Está reformada. Isso que é governo. Então você pode governar sobre esferas. Eu te pergunto, aonde que você está falhando no governo? Pablo, o que mais que eu posso governar? Eu posso ficar aqui uns 10 dias te contando. Eu vou falar mais um sobre processos. O que é processo? Começo, meio e fim. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 12. Definir processos para as coisas acontecerem. O governo ele é muito forte. Alguém falou, qual a idade completa 100% do governo? Quando todas as esferas se alinham, seu filho emocionalmente está livre, espiritualmente ele está livre, sexualmente ele está livre, ele casou, ele tem a própria fonte de renda dele. Ah, ele, ó, que coisa mais linda, ele tem tudo, só que é o pai que sustenta o filho. Não tem governo. Então, o que acontece? Essa definição ela é muito simples. Eu quero que todo mundo escreva assim, ó, ainda dá tempo de governar. Ainda dá tempo. Todo governo precisa de processo. Você começa a criar processos, e esses processos bem definidos vão levar você a um resultado mais rápido. Enquanto se respirar a vida a governo. Ah, sabe, eu não sou bom de governar, não. Você dá conta de segurar a hora que você vai cagar? Se você der conta, você é bom. Você dá conta de segurar a hora que você vai comer? Você sabia que uma das coisas mais poderosas que tem é você submeter a um jejum daqueles bem agressivos que eu fiz semana passada, para você ver que se você manda ou não. Eu sentei na mesa várias vezes com a minha família, eles almoçando, e eu só tomando água, olhando para eles almoçar. Eu levei meus filhos no restaurante, coloquei comida na boca de um do outro aqui, toma aqui, papai comprou para você, e eles falaram, papai, dá dó ver o senhor fazendo isso e não come. Eu falava assim, engraçado, você tá com dó e eu não tô de mim mesmo. Por que você não vai cuidar da sua vida? Faz isso. Ajuda a si mesmo, cuida da sua vida, Lourenço. Ele, não, só queria falar assim que eu fiquei com dó. Não interessa, filho. Você tem que entender que dó... Aí começa a instalação de drive. Então, quando você coloca os processos, você começa também a ganhar uma grande definição. Pablo, e sobre... me fala mais sobre governo. Anota aí. Governar movimentos. Vários de vocês são movimentos que nunca foram acionados. Você acredita? Vários de vocês. Isso é terrível. Alguém escreveu, Pablo, eu estou com 16 anos, posso ir me desalienar do meu pai? Com 16 anos, você tem que estar exatamente com 90% de governo nas suas mãos, 10% na mão dos seus pais. Na hora que você começar a multiplicar, já era. Sabe, eu não vejo a hora de ver meus filhos cascando fora. Eu quero treinar eles com tanta vontade que eles vão falar assim, não é porque é ruim, mas é porque eles querem pôr em prática aquilo que eles aprenderam aqui.